estava presente e que foi deliberado e conduzido pela conselheira Ângela Podolski e pela conselheira Sandra, que ela é vice-presidente lá? Ela é vice-presidente. E no posicionamento deles, elas se manifestaram sobre um assunto determinado, que era a questão de uma possível barragem, uma área que foi decretada de utilidade pública pela prefeitura para uma futura barragem para reservação de água do município e que ainda incorre uma série de coisas. No dia da apresentação do prefeito no Salão Azul, eu fui, após a reunião, abordado pela CBN ao vivo. E a CBN queria que eu me manifestasse enquanto presidente do CONDEMA. A primeira coisa que eu falei para eles é que a presidência do CONDEMA não poderia se manifestar a respeito do projeto. Primeiro, porque o Pleno não tinha deliberado nada a respeito desse projeto. Segundo, porque não se tratava de um projeto, se tratava de uma proposta e de um pré-projeto. Não tem projeto nenhum, não existia projeto executivo, não existe processo de licenciamento ambiental. O que existiu foi da parte do prefeito, e que é direito discricionário dele, a qualquer momento, decretar de utilidade pública uma determinada área, no sentido de ele depois, primeiro, aprovar orçamento municipal na Câmara de Vereadores, inclusive, no orçamento do município, para poder bancar e pagar a desapropriação. Se ele não fizer isso, tudo é só conjecturas, né? Então ele decretou de utilidade pública. O objetivo da prefeitura no primeiro momento, se o local é adequado ou não no âmbito ambiental, nós vamos discutir no fórum e no momento apropriado. O prefeito decretou de utilidade pública com foco numa pauta que o CONDEMA, o CONGEAPA, todos nós conselheiros aqui somos favoráveis, que é o quê? A gente ter segurança hídrica no município de Campinas. Quanto à decisão se o local é adequado ou não, ambientalmente e tudo mais, isso faz parte do processo de licenciamento ambiental quando houver projeto, né? Então, assim, no decorrer dessa situação, eu fiz esse manifesto na CBN. Coloquei, eu não sou contrário à iniciativa do governo de Campinas, seja ele qual for, enquanto presidente do CONDEMA, de buscar alternativas para que a gente tenha reservação de água e não ficarmos refém da outorga, que é uma briga constante, a nossa outorga por aumento do volume de água junto ao Cantareira, uma briga constante com o governo do estado, né? Então a gente olhar para a questão da segurança hídrica do município, e que envolve inclusive os impactos ambientais seríssimos que nós tivemos na estiagem anterior. Nós tivemos um problema sério, ecológico inclusive, em razão disso, de contaminação, altos índices de zika, febre amarela, entre outros problemas. Então, assim, eu dei a minha opinião naquele momento desta maneira e não poderia ser diferente. Primeiro, porque eu não posso julgar um projeto que não foi apresentado ainda, dizendo se ele é viável ou inviável. Então, não posso falar sobre algo que eu não analisei. Segundo, que eu, como presidente do CONDEMA, não posso dar um parecer sem que houvesse deliberação do CONDEMA prévia, né? E aí, no documento emitido pelo CONGEAPA, que foi produzido pela Ângela Podolski e pela Sandra, elas disseram que, não sei o que, a secretaria então, são contrários, inclusive com anuência do presidente, concordância do presidente do CONDEMA de Campinas. Senhores conselheiros, eu coloco já aqui, né, meu repúdio pessoal, né, a esse tipo de situação. O Conselho de Meio Ambiente, toda vez que teve qualquer tipo de discussão que envolvesse a APA Campinas, transversalizou um comunicado ao Conselho Gestor da APA, convidou o Conselho Gestor da APA. Eu estive em várias reuniões do Conselho Gestor da APA, inclusive, sempre buscando levar ao Conselho, transversalizar as ações do Conselho. A eleição do Rafael Moya, que teve o meu apoio, foi nesse sentido, da gente ampliar uma transversalidade de discussões lá. Se o CONGEAPA teve incompetência de não dar andamento no processo de gestão dele, e não tem também interesse nenhum de criar diálogo, e sim, somente se posicionar no sentido de ser um reativo, ter uma atitude reativa, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então eu repudio o posicionamento. Essas palavras lá foram colocadas pela Sandra e pela Ângela Podolski, sem sequer me consultar. Elas poderiam ter meu telefone, perguntado o que eu falei. No mínimo, se elas tivessem ouvido a reportagem da CBN, elas teriam
visto as minhas palavras lá, que está lá, em alto e bom som. A CBN o tempo todo tentando, inclusive, que eu comprometesse de alguma forma o governo, ou os proprietários, ou o Congeapa. Então, esse tipo de conduta é que nos leva a Campinas, que é uma cidade de grande porte, que é para dar exemplo, né, à condição de ser medíocre em muitas coisas. É medíocre o tipo de gestão que nós temos no Congeapa, é medíocre o tipo de atitude que os conselheiros do Congeapa, não generalizando, têm tido. Muitas pautas são importantes sim, muitos questionamentos deles têm total apoio meu, na defesa da APA e tudo mais, mas bom senso, urbanidade e respeito aos outros é muito importante. Isso eles não têm nem com eles mesmos lá, que lá é Congetapa. Ainda hoje só falta sair tapa lá, é uma falta de respeito, falta de educação. Essas pessoas acham que elas são donas dos conselhos, né? Então isso é muito ruim, isso é muito ruim para todo mundo. Então fica aqui o meu repúdio pessoal, que conste em ata isso, né? E aí, depois, em termos jurídicos, eu agora estou fazendo assim. Entraram com questionamento contra a pessoa do Carlos Alexandre, aqui e ali, no âmbito, todos os que tiveram, eu estou deixando o Ministério Público se manifestar. Depois, eu vou ajuizar o meu advogado e vão responder calúnia, difamação, vão responder. Porque aqui no Brasil as pessoas têm que aprender a respeitar. Todo mundo gosta de acusar muito as coisas antes, sair falando, antes de vir conversar, antes de averiguar adequadamente. E as coisas não são dessa maneira. A gente tem que se respeitar. A gente fez uma condução no Condema de uma forma... Não sou perfeito, tenho meus erros como pessoa. Aprendi muito com vocês aqui nesses 4 anos de mandatos. Creio que tem muito mais a aprender ainda. Mas eu sempre fui transparente e leal. O que eu não admito é deslealdade. E isso é deslealdade. Colocar palavras na boca de alguém sem sequer consultar a pessoa é no mínimo deslealdade. Deslealdade. Então não dá para a gente construir uma sociedade onde a gente está aqui trabalhando e se encontrando mensalmente ou nas comissões e nós sermos desleal um com o outro na primeira reunião fechada que você tem nas costas. Processo eleitoral, tudo bem, aqui todo mundo tem direito de participar. Os conselhos, nenhum deles é de ninguém, é da sociedade. Todo mundo é legítimo em tentar pleitear a participação, mas façam isso de forma leal, transparente, olhando no olho, cara a cara. Eu sou assim, tenho mil defeitos, a deslealdade não é o meu defeito, né? E eu agradeço a todos vocês aqui do Condema, porque a gente conseguiu conduzir o conselho até hoje aqui, porque houve de todo mundo um crescimento. Da minha parte houve crescimento, da parte dos senhores conselheiros teve crescimento, teve contribuições de conselheiros que sempre se aquietaram aí, mas a postura deles nos ensinou, a nós que somos mais falantes, a ter outro tipo de atitude. Então eu não poderia deixar de passar disso, desculpe ter tomado o seu tempo aí, estava esquecendo desse assunto, que conste em ata, secretária executiva. Muito obrigado. Por favor, desculpe, doutor. Alô?